Oi, pessoal, tudo bem? Eu ia dar bom dia, mas daí lembrei que a gente pode estar em qualquer horário ao assistir esse pequeno vídeo aula. Então, a gente está chegando aí ao nosso M9, né? Ao nosso módulo 9, e a gente está estudando as ações da Justiça Eleitoral. Como vocês sabem, a Justiça Eleitoral vai cuidar, basicamente, aí das eleições. Que as eleições ocorram dentro de uma normalidade, dentro de uma previsibilidade, de uma calculabilidade, e a gente precisa, então, de uma justiça eleitoral ágil, principalmente perto das eleições. Ela não tem uma intensa atividade tão distante das eleições, quer sejam elas municipais, estaduais ou federais, mas a gente tem, quando vai chegando perto das eleições, muita questão que desemboca na justiça eleitoral e ela precisa, então, dar conta dessas ações, dessas demandas que chegam a ela. Então, a justiça eleitoral, ela tem uma função muito importante no cenário da jurisdição brasileira. É ela que vai garantir, então, que as eleições sejam, de alguma forma, seguras, previsíveis e tudo mais. Para isso, a gente tem algumas ações em que há previsão de que o legitimado possa ir, o titular do direito possa ir ao Poder Judiciário, pleitear alguma proteção para que as eleições ocorram dentro daquilo que se prevê. Vou dar uma prévia de uma ideia que eu tenho há um bom tempo sobre teorias do processo. Inclusive, escrevi um livro para explicar essa minha posição, demonstrando que há diversas teorias do processo, porque cada processo tem a intenção de proteger um determinado direito, e aí que diferencia muitas vezes, né, um processo do outro. Por exemplo, o processo civil quer tutelar os direitos, o processo penal quer garantir o devido processo legal ao acusado dentro da sua máxima potência, né? Tanto que ninguém deve ser presumido culpado até o trânsito julgado da sentença penal condenatória. Então, a presunção de inocência é uma diretriz para que o processo penal seja construído, né, sobre ela. O processo do consumidor protege o consumidor, né? Há toda uma regra protetiva de consumidor que se consolida pelo processo. O processo tributário depende se a pessoa pensa no fisco ou pensa no contribuinte. Pode gerar aí grandes dúvidas dentro da doutrina e do Poder Judiciário sobre isso. O processo previdenciário, né, tenta proteger quem? O segurado. A proteção ao segurado dentro do processo previdenciário é interessantíssima, tanto é que a gente tem ações totalmente diferenciadas. Eu não sei quem é que trabalha já com o tema, mas, enfim, a gente tem, né, as aposentadorias para que a gente possa sempre proteger o segurado, a gente tem os auxílios para que a gente possa proteger o segurado, e em todos os ramos do processo tem isso, na minha opinião. Esse é o livro aqui, ó, Teoria, História e Processo, segunda edição. Daqui eu vou trabalhar esse tipo de pensamento. Assim como a justiça eleitoral. A justiça eleitoral, na minha concepção, tem como norte, tem como diretriz a lisura das eleições. Aí eu tenho que colocar na cabeça, né? Ora, se o processo eleitoral tem como escopo primordial a lisura das eleições, então eu devo ter ações na justiça eleitoral que protejam essa lisura. Se esse é um raciocínio válido, e para mim é, e para mim é, se esse é um raciocínio válido, eu tenho que ter ações diferentes né, no processo eleitoral que eu tenho no processo civil, no processo penal, no processo trabalhista, que tem a intenção de proteger, né, o empregado, dentro do direito material, né, dentro das regras trabalhistas,
Depois, lá no processo, vai se consolidar uma proteção, porque lá no direito material, a proteção era do empregado. Então, eu tenho a ideia das ações da justiça eleitoral um pouco diferentes dessas que a gente está falando aqui, porque eu tenho que proteger as eleições. Então, a gente tem como primeira, e isso aqui é só para vocês terem uma ideia, para enfrentar melhor as questões relacionadas ao módulo e, posteriormente, à vida de vocês, a gente tem aquela que a gente chama de AIME. A-I-M-E. E o que AIME significa? Ação de impugnação de mandato eletivo. Ação de impugnação de mandato eletivo. O pessoal já está falando muito. Ação de impugnação de mandato eletivo. Existe uma ação para impugnar mandatos. Existe uma ação para que seja questionado se determinado candidato pode ou deve estar, né, concorrendo a determinado cargo. Então, a gente tem, né, essa ação como uma ação eleitoral de natureza civil constitucional. E ela tem previsão específica na nossa Constituição da República Federativa do Brasil. Daí porque é uma ação constitucional. Então, ela visa, né, entre outras tantas coisas, obstar a prática de ato abusivo de poder econômico, de corrupção ou de fraude, e de impedir também o exercício de mandato que foi conseguido através de abuso econômico, corrupção ou fraude. Vejam que aqui as previsões são bem específicas, né? Se há, no transcorrer da candidatura, corrupção, fraude, abuso ao poder econômico, a gente pode combater que aquele candidato concorra a determinada eleição a partir do questionamento dessa ação de impugnação ao mandato eletivo. Mas a gente tem uma outra razão que é mais aberta, onde a gente consegue colocar um monte de outras, né, situações que não essas expostas anteriormente de combate ao poder econômico, à corrupção ou ao abuso, né? A gente tem essa ação para garantir a normalidade e a legitimidade do pleito. Olha só. Então, a gente tem essa possibilidade de ajuizamento dessa ação para garantir também a normalidade e a legitimidade do pleito. Bom, abre-se aí uma caixa com todas as ferramentas possíveis para que, no caso concreto, na eleição concreta, eu possa avalizar e avaliar, primeiro, avalizar se a conduta está correta, avaliando para que eu possa, então, me utilizar dessa ação para impedir um candidato de concorrer. É muito comum, por exemplo, né, e vocês veem, isso é bem interessante, que o marco borracheiro da cidade, que é o único, coloque, né? Vote marco borracheiro. Por quê? Porque ele viveu a vida inteira, né, disso e ajudou, né, quem sabe, centenas de pessoas na borracharia dele, e agora ele queira se candidatar, totalmente legítimo. Que ele possa se candidatar a vereador, né, numa cidade. Não há sobre isso, na minha concepção, problema nenhum. Agora, se o padeiro tem o mesmo nome, Marco, e quer colocar borracheiro, não tendo absolutamente nada a ver com essa profissão, eu já começo a ter minhas dúvidas. Será que o Marco pode se utilizar do mesmo nome, do mesmo prenome, né, Marco, e colocar um adjetivo para passar por cima e ganhar votos em cima daquele que realmente, né, ajudou e ajuda as pessoas dentro daquela cidade? Eu acho que não. Veja bem, eu né, como o possível outro candidato, eu como possível coligação, né? Então, o que eu faço? Eu tento barrar a ida do Marco Padeiro com o Marco Borracheiro. E para isso eu utilizo a ação de impugnação de mandato eletivo.
E garanto, assim, a lisura da eleição. Não vai alguém ser eleito em nome de outrem. Porque se apossou de uma característica que o outro tinha e que ele não tem. Então a gente consegue, né, imaginar exemplos para além daqueles de fraude, né, econômica, corrupção, que a gente estava anteriormente falando. Né? Então a gente tem ali os legitimados para propor, né, a AIME, Ação de Impugnação de Mandato Eletivo, que passa pelos partidos, as coligações, os candidatos e o próprio Ministério Público. Tá? A legitimidade passiva, que é possivelmente, né, o candidato que vai concorrer, o diplomado e tudo mais, as competências, né, o foro por prerrogativa de função, prazo para interposição, o rito, enfim, a gente tem essas questões que saem um pouquinho do nosso espectro de conhecer a ação constitucional pela via da nossa matéria, que é o processo constitucional enquanto, né, características que estão positivadas na Constituição. Ao lado, então, da ação de impugnação de mandato eletivo ou de registro de candidatura, né, eu ainda tenho a ação de investigação judicial eleitoral e tem a representação por captação de gastos ilícitos. Outras ações que também são muito fortes, né, para garantir que a lisura das eleições tenha sido, né, uma realidade. E, claro, né, eu tenho todas as outras ações com viés eleitoral, mas que são próprias do processo civil. E isso a gente pode conversar no futuro aí nos corredores da universidade, que é aplicar o processo civil ao processo eleitoral e suas ações, claro, direcionando para a matéria eleitoral. Tá bom, pessoal? Então estudem aí os módulos, todos, né, do 1 ao 9 até agora, e estudem principalmente o módulo 9, os seus exemplos, que são bem interessantes, e a gente se vê numa próxima oportunidade, tá bom? Tchau, tchau.